trabalho é desenvolvido e apresentado por Breno Borges Vilela, Bruno Vinícius Borges Vilela, Denner da Silva Oliveira, Gabriel Tales Carvalho Silva e Luiz Gustavo Ferreira Silva. Johannes Kepler nasceu em 27 de dezembro de 1571, em Walderstadt, Alemanha, e morreu em 15 de novembro de 1630, em Regensburg, na Alemanha. As áreas de atuação foram astronomia, astrologia, matemática e filosofia natural. Kepler começou a assistir aulas na Universidade de Tubinga. Durante sua carreira, Kepler foi professor de matemática em uma escola seminarista em Graz e também em Linz, ambos localizados na Áustria. Foi também um assistente do astrônomo Tycho Brahe e conselheiro do general Wallenstein. Kepler morreu aos 58 anos após adoecer. Ele foi autor das 3 leis de Kepler. A primeira lei determina que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, não circulares, enquanto a segunda define que o trajeto traçado ao redor do Sol por um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Já a terceira lei defende que quanto mais distante do Sol o planeta está, mais tempo leva seu período de translação. Outro grande mérito de Kepler foram seus estudos sobre a óptica moderna, os primeiros a investigar a formação de imagens e explicar o processo da visão por refração no olho e o uso dos 2 olhos para a percepção de profundidade. Suas descobertas foram de suma importância para a corrida espacial e a mecânica. Está diretamente relacionado com os ônibus espaciais do projeto ao lançamento. Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, Varsóvia, Polônia. Morreu em 4 de julho de 1934, Passy, França. Atuou nas áreas da física e química. Iniciou a graduação na Universidade de Volante, uma instituição de ensino clandestina, já que naquele período, na Polônia, mulheres eram proibidas de cursar ensino superior. No final de 1891, mudou-se para Paris, dando continuidade aos estudos da física, matemática e química, na Universidade de Paris, onde havia se matriculado. Em 1894, conheceu Pierre Curie. Os termos radioativo e radioatividade foram inventados pelo casal. Com Pierre Curie e Antoine-Henri Becquerel, Marie recebeu o Nobel de Física de 1903. Foi a primeira mulher a receber tal prêmio. Marie Curie morreu aos 66 anos em 1984 por conta de uma leucemia. As conquistas de Marie incluem a teoria da radioatividade e a descoberta de 2 elementos, o polônio e o rádio. A radioatividade está presente na vida de muitas comunidades, principalmente para o uso de energia em países como Noruega e Alemanha. Além de ser usada como fonte de energia, a radiação é o item de poder bélico de alguns países. Tanto a indústria militar quanto a indústria energética andam lado a lado com a mecânica, já que o engenheiro mecânico pode atuar nessas áreas. Johann Carl Friedrich Gauss nasceu em 30 de abril de 1777 na cidade de Braunschweig, Alemanha, e morreu em 23 de fevereiro de 1855, aos 77 anos de idade, na cidade de Göttingen, Alemanha. Ele atuou em diversas áreas da ciência, foi matemático, astrônomo e físico. Vindo de família humilde, o pai jardineiro e mãe analfabeta, Gauss demonstrava muito talento para a matemática, que quando ainda criança criou a fórmula da progressão aritmética. Gauss doutorou-se em 1798 na Universidade de Helmstedt, e sua tese foi a demonstração do teorema fundamental da álgebra, provando que toda equação polinomial fx igual a zero tem pelo menos uma raiz real ou imaginária, e para isso baseou-se em considerações geométricas. Deve-se a Gauss a representação gráfica dos números complexos, pensando nas partes real e imaginária como coordenadas de um plano. Gauss contribuiu para a teoria dos números, teoria da probabilidade, geodésia, astronomia planetária, teoria das funções e teoria potencial, incluindo magnetismo. Gauss está presente no dia a dia de todo engenheiro, seja no eletromagnetismo de uma máquina ou numa fórmula e gráfico matemático. Ernest Rutherford nasceu no dia 30 de agosto de 1871, em Brightwater, Nova Zelândia, e morreu no dia 19 de outubro de 1937, aos 66 anos, em Cambridge, Inglaterra. Atuou nas áreas da física e da química. Apesar de ser um físico, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química no ano de 1908 por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química da substância radioativa.
No ano de 1931 foi condecorado como Barão Rutherford de Nelson, em Cambridge. E enquanto ele aguardava uma cirurgia de hernia umbilical, por ser um lord, ele poderia ser operado apenas por outro lord, e isso custou sua vida. Suas principais contribuições para a humanidade foi que ele descobriu o conceito de meia-vida da radioatividade, provou que a radioatividade causa a transmutação de um elemento químico em outro, e também distinguiu e nomeou as radiações alfa e beta. Criou o modelo atômico de Rutherford ou modelo planetário do átomo, através de sua descoberta e interpretação da dispersão de Rutherford em seu experimento da folha de ouro, a ele amplamente acreditada a primeira divisão do átomo. Em relação à contribuição a relação de suas contribuições com a engenharia mecânica, assim como as descobertas de Marie Curie, as descobertas de Rutherford foram de suma importância para o desenvolvimento da química, área onde o engenheiro mecânico é atuante, sendo necessário até mesmo na grade da universidade. Gregor Mendel. Nome completo: Gregor Johann Mendel. Nasceu dia 20 de julho de 1822, na República Tcheca. Morreu 6 de janeiro de 1884, aos 61 anos de idade, na Morávia. Atuou nas áreas de biologia, genética e biologia vegetal. Aos 21 anos, entrou no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho em 1843, pois não tinha dinheiro para suportar o custo dos estudos. Estudou ainda durante 2 anos no Instituto de Filosofia de Olmütz, na República Tcheca, e na Universidade de Viena. Mas Mendel não só interessou nas plantas. Ele também era meteorologista e estudou as teorias de evolução. As principais contribuições de Mendel foram a formação das leis de hereditariedade, hoje chamada de Lei de Mendel. O engenheiro mecânico relaciona com essa contribuição ao poder atuar na área de biomedicina e na área de genética de forma indireta, formulando e projetando novos equipamentos. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, Inglaterra, e faleceu em 14 de março de 2018, aos 76 anos, em Cambridge, Inglaterra. Os principais campos de atuação de Stephen foram a cosmologia teórica e gravidade quântica. Stephen odiava matemática porque achava fácil demais. Sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford, se formando em 1962. No mesmo ano, iniciou o doutorado em cosmologia na Universidade de Cambridge. Em 1963, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que paralisa progressivamente os músculos do corpo, mas que, frequentemente, não afeta as funções cognitivas. Depois de obter seu doutorado, passou a ser pesquisador e mais tarde professor em Cambridge. Deixou o Instituto de Astronomia em 1973. Em 1979, entrou para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica. Ocupou a cátedra de professor lucasiano em matemática, também ocupada por Isaac Newton, permanecendo até 2009. O legado de Hawking para a ciência é vasto. Apesar de todas as suas dificuldades, ele foi capaz de escrever diversos livros de divulgação científica e ainda criar teses pautadas nas teorias de gravidade, termodinâmica e mecânica quântica, que nos dão pistas sobre o funcionamento do universo. Seus trabalhos científicos incluem um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da relatividade geral e a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação, frequentemente chamada de radiação Hawking. Foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral, da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi um defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Em relação à engenharia mecânica, suas descobertas são de suma importância para a exploração espacial e a mecânica está diretamente relacionada com os ônibus espaciais, do projeto ao lançamento. John Dalton. Dalton nasceu no dia 6 de setembro de 1766 em Huddersfield, na Inglaterra, e morreu no dia 27 de julho
de 1844 aos 77 anos, em Munster, na Inglaterra também. Atuou nas áreas da química, física e meteorologia. Ele foi educado pelo pai e no ano de 1783 mudou-se para Londres, onde ensinou matemática, física e química no New College. Era um pesquisador devoto e devotou-se à meteorologia, para a qual contribuiu com inúmeros trabalhos originais da física, a química, a gramática e a linguística. Seu nome, contudo, passou à história da ciência pela criação da primeira teoria atômica moderna e pela descoberta da anomalia da visão das cores, conhecido como daltonismo. Após inúmeros AVCs, Dalton morreu no dia 27 de julho em Manchester, um dia após formular sua última pesquisa. Suas principais contribuições para a humanidade é que ele foi um dos primeiros cientistas a defender que a matéria é feita por pequenas partículas, os átomos, e também teorizou as leis das pressões parciais e elaborou a primeira tabela de pesos atômicos. Ah, em relação à engenharia mecânica, a pressão é um assunto requisitado no curso de engenharia mecânica, inclusive, e no mercado de trabalho, quando se trata de caldeiras, trocas de calor, plataformas de petróleo com a pressão da água, etc. César Lattes. Nome completo: Cesare Mansueto Giulio Lattes. Nasceu dia 11 de julho de 1924 em Curitiba. Morreu dia 8 de março de 2005, aos 80 anos, em Campinas. Atuou na área de física, fez seu primeiro estudo na cidade de Natal, transferindo-se depois para São Paulo, onde se graduou em matemática e física pela Universidade de São Paulo. Entre 1949 e 1954, Lattes foi indicado pelo menos 5 vezes ao Nobel da Física. A principal contribuição para a humanidade foi ser co-descobridor do mesopi,